Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live especial para falar de redação e vai ser bem legal poder conversar com o meu convidado, que é um professor bacana, avaliador, e eu sei que ele vai poder contribuir bastante. Legal, ei, Johnny Kennedy, que bom que você está aqui. Obrigado, ei, Mari, obrigado por ter vindo também. Muito bom saber que vocês estão aí. Já chamei o meu convidado. Olá, Clemerson, boa noite. Boa noite, Tudo amigo. bem? Boa noite a todos. Pois é, o pessoal já está entrando aqui, começando a participar. E muito bom saber que vamos ter aí uma boa audiência com a sua fala, que vai ser muito importante, ainda mais para tratar de um tema como redação e a redação do Enem, né? Antes de Isso. mais nada, deixa eu te apresentar formalmente, né? Porque o pessoal está entrando e aí eu já falo quem é você. Meu Tá convidado de bom. hoje, além de colega meu de trabalho e uma pessoa muito competente, né? O Clemerson Cunha, ele é formado em letras pela Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo. Tem especialização em docência do ensino superior pelo Centro Universitário Newton Paiva, especialização em leitura e produção de textos pelo UniBH, mestrado em linguística aplicada pela UFMG. E é, o mais importante, avaliador de redação do Enem. Nesse momento, eu tenho certeza que de todas as suas formações, essa é a que traz mais interesse para a nossa conversa e para o público que acabou de entrar. Então, eu quero que a gente comece falando justamente disso, né, o Clemerson. Como é que é esse processo para entrar aí e avaliar a redação? Vamos começar por aí, pelo início do Sim, processo, que é esse lado, porque muitas vezes as pessoas não sabem que tem esse outro lado da moeda, né? Que o avaliador tem que passar por uma avaliação, por sim. testes. Conta um pouco dessa experiência sua aí a respeito disso. Pois é. Primeiramente, Amilca, eu queria agradecer o convite, né? A gente, além de colega de trabalho, né? Enquanto professores da rede pública, a gente se conheceu lá atrás, né? Como colegas de correção do Enem, porque você também já foi corretor do Sim. Enem, né? Inclusive, eu te conheci nesse período lá na UFMG. Bom, e a questão é a seguinte, né? Eu acho interessante, quando a gente teve uma conversa prévia, de deixar isso claro, né? Como é que esse processo, como que a redação do candidato chega na mão de um corretor, né? É qualquer corretor? Como é que é feito esse processo? Né? Assim como você, assim, né? Como aconteceu com você no passado, antigamente a gente era convidado, né? Eu lembro que eu entrei para o processo de correção do Enem, né? Eu entrei nesse processo por convite na ocasião. Isso foi em 2008. Então, ou seja, há bastante tempo, né? E a gente era convidado. Normalmente era quem estudava na UFMG, quem tinha alguma ligação com algum professor da UFMG, né, tendo a formação em língua portuguesa, essa pessoa ela era convidada a ser um corretor, né? Só que as coisas mudaram de uns anos para cá, né? Primeiramente, parece que eles começaram a fazer um processo de seleção. Então, além do corretor ser formado em letras, ele passava por um treinamento, né? E passava-se esse treinamento, né? Você normalmente conhecia o coordenador do grupo daquela região e você se tornava um corretor do Enem. Eles aprimoraram o processo, parece que agora é uma licitação aberta. Então, qualquer professor com formação superior em letras, né, sendo professor de português, com formação em letras em língua portuguesa, ele passa por um processo de seleção como se fosse um vestibular. Então, você faz a inscrição, escaneia e manda documentação, eles aprovam a sua documentação, e após isso, você passa por um treinamento com uma prova final. Então, depois dessa prova final, se você alcança
70% lá de aproveitamento no curso, que é todo online. Então, antes dessa pandemia, antes de toda essa reinvenção nossa, né, de estudo, o Enem já acontece assim, ele é todo online. Então, a gente a gente faz todo o processo de formação online, inclusive com a prova online, e sendo aprovado, após a prova do Enem, geralmente na semana seguinte da prova, a gente tem um treinamento, aí é o treinamento pessoal, né? Aí já reúne os grupos, treinamento pessoal, para aí sim, na outra semana, ou seja, 2 semanas após o Enem, começa as correções efetivamente. Entendi. Acho que basicamente eu é assim. vou só te interromper um pouquinho para agradecer as pessoas que estão aqui participando. O Tiago, que é lá de Amsterdã, na Holanda, está Oh, aqui nos bacana. prestigiando. Herbert Santos está aqui. A Cristiane Grazielli, que é uma amiga minha, está aqui presente. Xiang Si Derren, eu não sei quem é, mas espero ter falado o nome corretamente. Se eu não falei, peço desculpas. A Sirlene, a Daniela, que está sempre prestigiando. Cristina Campos. A Silvânia Santos, aqui de Portugal. Charme Boutique entrou. Então, nós estamos com uma audiência boa aí, o pessoal veio Bacana. participar. E aí, só para aproveitar, Clemens, essa sua fala, né, é que é interessante ver como que esse processo ele foi sendo refinado, mas a gente Isso. também tem que lembrar que o número de candidatos também aumentou muito e que a abertura do processo para professores que não são necessariamente vinculados à universidade é que também levou a esse processo de seleção, porque Isso. nós sabemos que tem muitos professores gabaritados, capacitados, que participam do processo hoje e que naquele momento não tinham essa oportunidade e que Isso. agora, por participar dessa seleção, desse Por ser uma filtro, né, que o licitação INEP pública, criou, né? exatamente. Isso permitiu a presença deles, né? Sim. Amilca, eu acho que é interessante também destacar para os nossos ouvintes, né, não sei se é interessante, mas eu vou explicar. Que o Enem funciona, ele tem núcleos, né? Então, normalmente, eu acho que tem um núcleo de São Paulo, de Minas, Recife, Brasília, e eu acho que no Sul tem também. Então, assim, alguma grande universidade desses estados, né, dessas localidades, é que fazem essas licitações, né? Então, geralmente é vinculado a essa universidade, e tanto é que depois, quando o candidato, né, o professor, ele é aprovado nesse processo de seleção, quando vai ter o treinamento pessoal, geralmente alguém vinculado a essa universidade, que a gente chama de coordenador, que treina os grupos. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, por exemplo, sempre o treinamento é feito aqui em Belo Horizonte. A minha coordenadora, por exemplo, ela é de... esqueci o nome do lugar, mas é no Vale do Aço. Esqueci o nome do Patinga. lugar. Ipatinga. A minha coordenadora é de Ipatinga, então ela vem para Belo Horizonte, ela faz o treinamento. Antes, esses coordenadores têm um treinamento em Brasília. Então, assim, a questão é muito organizada, sabe? Pela importância, né, que o Enem tomou, o processo ficou bem profissional, sabe? Bem profissional, com pessoas bastante gabaritadas, sabe? Por trás desse processo. E a Então, ideia quando a é redação sempre do aluno evitar que chega na haja mão do problema, né? corretor. Oi? A ideia é Desculpa. evitar que haja problema, discrepância na hora da Sim, correção, não é isso? sim, sim. Né? Depois eu vou explicar como que a redação chega na mão desse corretor, né? Ou na mão de quantos corretores chega. E é interessante isso. Às vezes a gente está corrigindo uma redação e por uma questão ou outra, às vezes um indício lá na própria redação, a redação é de um cara de Fortaleza, de um cara do Rio Grande do Sul, que às vezes dentro da redação o cara coloca assim, aqui na minha cidade, aqui em Pelotas acontece isso, isso, isso. Aí você fala assim, olha só, estou em Minas Gerais, sou um corretor de Minas, e o sistema gerou uma redação de um cara lá do sul do país. Uhum. Né? É bastante interessante esse processo. Pois é. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer mais umas presenças. Temos aqui a
Rafa GDSS, que eu não sei quem é, peço desculpas. Maria Oneida Rodrigues, deixa eu falar o nome certo para não dar briga. A Manuela, que é daqui de Braga, daqui de Portugal, também está prestigiando a gente. Clécio Cunha está aqui também. A Paula Souza Vick está aqui também. Cristina Campos. A Teias Alves Correia. Sacramento 9980. Prof. Carol. O meu querido amigo Titi. Com física com o Titi da Massa. Ele está sempre, né? A gente faz as lives na segunda-feira, ele está sempre presente. E quando ele pode, né, ele participa de todas. William Comax e Fabiana Mesquita, a Fabi, coleguinha nossa lá do Madre. Então, o pessoal está aí prestigiando mesmo, muito bom. Agradeço a todos, né? Eu acho que é sempre bom poder agradecer a presença de todos. E aí, então, vamos lá, né? Você falou a respeito desse processo de corrigir redações de partes distintas do país. Eu acho que é interessante falar um pouco mais disso, Clemerson, porque muitas vezes o candidato não imagina que a redação dele vai ser corrigida por um professor de um polo, que é de outro estado. Isso. Então, ele não tem essa dimensão de que, muitas vezes, detalhes que são muito típicos, regionais, eles acabam interferindo nesse processo. Então, pode, às vezes, não interferir para penalizar, mas ele fica perceptível ali na hora da correção, não é isso? Isso. É interessante você ter falado nisso, Amilcar, porque, por exemplo, quando a gente está falando em redação, né, nessa dimensão, né, e na importância que as redações tomaram, o aluno, o candidato, né, às vezes não imagina como que é processado o texto que ele produziu, né, como que chega na mão do corretor. Por exemplo, a redação, para começar, ela não é identificada, né, então, assim, isso tem que ficar claro. Quando a gente recebe a redação e ela vem num sistema, né, ela é espelhada e vem no sistema, ela só tem um código. Então, esse código, ele depois ele é gerado lá, né, ele se refere àquele aluno, àquele nome, àquela pessoa. Mas o corretor, ele não sabe quem é, de onde é. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente vê indícios de quem é, porque a pessoa dentro do texto coloca lá, aqui em Pelotas, ou aqui em São Paulo, né, aqui no Ceará acontece assim, assim, então às vezes a gente identifica, essa pessoa é desse lugar, porque dentro do texto ele colocou alguma referência ao lugar onde ele vive. E é interessante, Amilcar, falar o seguinte, todas as redações, elas são sempre corrigidas por mais de um corretor. Então, quando eu abro o meu sistema, quando eu abro o meu pacote, que eu tenho que, por exemplo, diariamente, a gente precisa corrigir no mínimo 100 redações, quando o processo está acontecendo. Então, diariamente eu entro no sistema, tem lá um pacote com 100 redações. Eu vou abrindo, vou lendo e vou pontuando. Essas redações estão sendo aleatoriamente corrigidas por outro corretor também. Então, a redação do candidato ela nunca é corrigida por um corretor apenas, para não dar discrepância. E no treinamento, né, o treinamento faz com que a gente afine, né, o olhar, use os critérios da forma correta, para que não haja discrepância de nota. Nem 200 pontos para mais para cada competência, nem 200 pontos a menos. O tolerável são 100 pontos, para mais ou para menos. Quando há uma discrepância, o próprio sistema acusa e aquela redação ela vai para um terceiro corretor. Se esse terceiro corretor, a nota também, naquela competência ou a nota geral, tiver muito discrepante, ela vai para a coordenação. E assim, e se o corretor comete muita discrepância de uma redação para outra, ou seja, se esse corretor não está bem afinado com a planilha de correção, né, com os critérios de correção, ou se ele está lendo com muito desleixo, né, ou não está dando a atenção e a importância devida que tem que dar atenção a cada redação, ele pode ser, inclusive, desligado do sistema. O coordenador chama e fala, você teve problema em X redações desse pacote. Na segunda correção, teve X problema de discrepância de nota para competência tal, competência tal. Se isso persistir, esse
esse corretor ele é desligado do processo, ele é substituído. Então, assim, isso corrobora, né, com o que a gente está falando, da importância que o Enem tomou hoje em dia. Então, assim, tanto é que as reclamações em relação à questão de nota e tudo, elas têm diminuído bastante nos últimos anos, né? Aluno que não concorda com a nota, que pede revisão de correção da redação, isso tem diminuído bastante, porque o processo de seleção dos corretores tem ficado mais exigente, né? E o próprio processo de correção. Então, assim, o treinamento, eles acho que são 3 meses de treinamento que a gente recebe de treinamento online, além do treinamento pessoal. Então, além do treinamento online, né, para você ficar bem afinado em relação ao saber usar, né, os critérios de correção para cada competência, né, tem o treinamento pessoal depois, para que não haja isso, né, mas sempre há, né, uma discrepância ou outra, e o coordenador fica sempre em cima, melhore em tal competência, leia novamente o material, assista novamente aos vídeos, as suas notas para a competência X, né, estão muito discrepantes do outro corretor, que eu também não sei quem é, né, essa redação, ela passa na mão de corretores do Brasil todo, e para que o processo fique bem claro, né, e não ocorra erros. Será que eu estou sendo claro, amiga? Sim, sim. Na verdade, eu acho que está muito claro essa sua fala a respeito do cruzamento das informações, e isso deixa muito evidente a preocupação não apenas com a lisura do processo, né? O processo tem que ser legal, tem que ser transparente, mas Sim. também a importância com a qual os corretores têm que encarar o processo, porque é uma vaga numa instituição que, em geral, é uma instituição pública federal, de qualidade, né, gratuita. Então, essa vaga ela tem um valor muito grande, não apenas da qualidade da formação que aquele candidato vai ter se ele ingressar, mas, sobretudo, sabendo que é uma instituição que vive dos impostos de toda a população. Sim. Então, é muito importante que isso fique claro, porque eu tenho certeza que as pessoas muitas vezes não param para pensar nisso, e nós, quando participamos dos treinamentos, eu tenho certeza que você também já ouviu isso, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, porque é uma vaga, e muitas vezes é a chance que tem de transformar a vida de um candidato, principalmente aqueles de periferia, né? Nos treinamentos é sempre falado isso, são vidas, são futuros. A gente está mexendo com o futuro de um candidato. Então, a responsabilidade é muito grande. Você zerar uma redação, né, ou você dar uma nota injusta, é a vida de uma pessoa, são os planos, né, de carreira, de vida. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É um processo muito sério isso, né? Pois é. Deixa eu só aproveitar aqui para falar, o Vilousada Designer entrou aqui na live, obrigado por ter vindo. Rosana Grazielli e o Marcos Vini também está aí. Eu vou passar um pouco a bola para quem está aqui acompanhando. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do processo, ou tiver alguma curiosidade, nós estamos falando com a pessoa certa. O Clemerson é aquele que está lá dentro, sabe, vai responder tudo, é a pessoa mais preparada para poder falar do assunto. Será? Então, aproveitem, eu acho que é uma oportunidade ímpar. E aí, já para poder instigar um pouco, né, eu queria que você falasse um pouquinho das competências, das 5 competências, né, aquilo que é concretamente cobrado na hora da redação, Clemerson. O que você pode falar e qual delas é a mais difícil, ou pelo menos aqui acaba tirando um pouco mais de nota dos candidatos, né? Explora esse tema um pouquinho. Sim. Amilca, todas as competências são importantes, né? E é interessante falar o seguinte, tudo isso que eu vou tentar explicar aqui agora, o aluno tem acesso, né? Porque antigamente, Amilca, o aluno não tinha um material de preparação, né? Hoje em dia tem. Então, boa parte do material que, inclusive, nós, corretores, estudamos, o candidato também tem acesso a esse material. Então, ele sabe muito bem, né,
o que zera uma redação, né? A hierarquia, né? O que pode zerar uma redação, quais são as competências, né? Então, assim, você pega, por exemplo, as questões que podem, né, zerar uma redação. A gente tem, por exemplo, a formas elementares de anulação, né? É sempre colocado lá nas próprias orientações da redação, que você não pode assinar, que você não pode desenhar, né, na folha de redação, que você não pode colocar impropérios, palavrões, né? Tem o caso famoso da receita de miojo, né? Tudo isso zera uma redação. E assim, nos treinamentos, depois, sobretudo depois do famoso episódio da receita de miojo, colocaram-se os critérios muito claros do que zera uma redação, né? As questões que zeram redação, né? Então são essas questões que eu falei, né? A questão de assinar a redação, você não pode assinar, porque antigamente, Amilcar, em outros processos, quem assinava era penalizado, mas não zerava. Então, hoje em dia está claro. No espaço da redação, você tem que colocar a redação. Não pode ter assinatura, não pode ter desenho, não pode ter emoji, né, não pode ter palavrão, né, não pode ter coisas que fogem ao tema da redação. Então, eu começo a redação, no meio da redação eu coloco lá um hino de um time, a receita de alguma coisa, de um bolo. Isso tudo zera uma redação, né? Outra questão que zera a redação, a questão de cópia. Você pegar lá a cópia literal dos textos motivadores, isso vai zerar a sua redação também. Lembrando que se o candidato pega alguns trechos, alguns pedaços dos textos motivadores, o corretor precisa contar aquelas linhas, tirar aquelas linhas, descontar aquelas linhas, e se der menos de 7 linhas, a redação é zerada. Então, digamos que o aluno escreveu 30 linhas, usou 23 linhas de texto motivador, e só tem 7 linhas de texto autoral. Isso zera a redação também. Isso tudo que eu estou falando, Amilcar, tem lá no manual do aluno, no manual do candidato. Então, isso não é surpresa, isso não é novidade. 2 perguntas. Uma surgiu aqui, que é a questão de qual foi a redação que mais chamou a sua atenção e por quê. E aí eu vou emendar numa segunda pergunta que tem a ver com os direitos humanos, né? Que também fica aquele critério nebuloso de zera ou não zera a redação, e aí eu queria que você falasse claramente. Pena de morte zera a redação? Não, deixa eu explicar por quê. Zerava. A partir do ano passado não zera mais. Eu não sei como vai ficar esse ano, que vai ser, na verdade, em 2021. Mas a Carmen Lúcia, né, a Justiça, né, enquanto ministra, ela parece que alguém entrou com um processo, alguma coisa assim. Acho que foi até 2018, né, Amilcar? Foi 2018. Foi. Então, é o seguinte, o que a Justiça determinou? Se você ferir os direitos humanos, você vai tirar 0 na 5ª competência, que é a competência onde você vai dar um projeto de intervenção. Então, por exemplo, se lá na sua redação, né, vamos falar, por exemplo, do tema do ano passado, que foi essa questão da democratização dos cinemas. Se o aluno vira e fala lá, deve matar os donos de shopping que cobram preços exorbitantes pelo preço do ingresso, deve-se levar para a guilhotina os donos de cinema que cobram preços acima da média. Isso é ferir os direitos humanos. Você está pedindo para matar alguém. Então, se a sua redação, tirando isso, se a sua redação atende todos os outros critérios, você vai tirar 0 na 5ª competência, que é a competência do projeto de intervenção. Porque qual é o seu projeto de intervenção? Mandar matar alguém. Então, assim, a redação é lida normalmente, e na competência 5, que é elaborar a proposta de intervenção, você tira 0. E isso agora, porque a ministra Carmen Lúcia decretou que não era para zerar a redação que fere direitos humanos. Tá? Quer dizer, você fica penalizado em 200 pontos dos 1.000 que concorrem na redação, e a 5ª competência fica zerada. A 5ª competência, isso. Mas até então era zerado. Se você ferisse os direitos humanos, mandar matar, mandar enforcar, sabe, mandar prisão, tudo isso fere os direitos humanos. Então, tudo isso zerava-se a redação. A gente começava a ler a redação, lia lá, deve-se mandar para a guilhotina esses governadores que não fazem nada pela população. E mandou para a guilhotina, mandou matar, era 0. Mandou para a porca.
Mandou para Mandou FOC, para. era zero. Só que agora não. A SOS vai mudar, porque todo ano muda uma coisa ou outra, né, o Amilcar? Então, até segunda ordem, o aluno que ferir os direitos humanos, mandando matar, mandando prisão perpétua, sabe? Coisas que ferem os direitos humanos, ele é penalizado na quinta competência. Entendi. Aqui, a Vans 2108 também está aqui, obrigado. Papo com a Berê. E a Babi Lara, que está falando direto de Grenoble, na França. Obrigado, Babi, por estar aqui presente. Estamos importantes, hein, Amilcar? Você tá em Portugal, eu no Brasil. A audiência lá na Holanda, na França, a gente estamos bem. Que bom, graças e aí, a Deus. Clemerson, só aproveitando, né, a pergunta que foi feita aqui pelo Tiago, qual foi a redação que chamou mais a sua atenção e por quê? E aí, se você já avaliou alguma nota... É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Mas, normalmente, o Amilcar, as redações que nos surpreendem são as redações em que o aluno, o candidato... Eu falo aluno e candidato, tá, gente? Mas eu vou tentar frisar no candidato. As redações que mais chamam a atenção, Amilcar, são aquelas redações em que o candidato consegue fazer citações, ele consegue, dentro daquele assunto, citar, por exemplo, um pensador, um filósofo, um estudioso daquela área, e conseguir, ao mesmo tempo, concatenar suas ideias dentro do que aquela pessoa, aquele pensador falou. E é lógico, fazer uma proposta de intervenção convincente. Eu queria até, inclusive, retomar para poder chegar nessa questão, que é a quinta competência, né, que é o projeto de intervenção. Os projetos de intervenção melhores e que mais nos surpreendem, que mais elevam a nota do candidato, são as que atendem aquelas perguntas que a gente conversou outro dia, sabe? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu não sei se eu respondi a pergunta. Então, deixa eu responder para eu voltar para a questão das competências. Então, as redações que nos surpreendem são aquelas em que o aluno demonstra na redação que ele lê muito, que ele assiste muito, que ele sabe muito do que está acontecendo atualmente. Aquelas redações em que ele fica em cima do achismo ou em cima do senso comum, elas não nos surpreendem. As redações que nos surpreendem são aquelas em que você percebe no corpo do texto, você percebe na argumentação, que aquele aluno vai além dos textos motivadores e traz algo novo. E como que normalmente eu trago algo novo? Quando eu cito alguém, quando eu cito um fato, quando eu consigo concatenar a ideia do que eu estou discutindo, trazendo a ideia de uma outra pessoa dentro do meu texto. Então essas são as redações que nos surpreendem mais. Aí, Clemerson, só para aproveitar, né, e falar que, bom, como você já disse, né, são em torno de 100 redações por dia, obrigatoriamente no pacote. Sim. Quer dizer, no final de 30 dias são 3.000 redações. Aí, Thiago, lembrar de uma redação que realmente surpreendeu é mais difícil. Mas aí talvez a resposta à pergunta aqui da Silvânia ajude a entender um pouco o processo, que é a seguinte: qual é a sensação de uma redação nota 1.000? Você já avaliou alguma e o que você sentiu na hora? Porque eu acho que é mais significativo a gente falar dessas que são as que se destacam tanto, sim, mas não de uma específica, mas daquela sensação provocada ali pelo 1.000. Como é que é isso? Ô, Amilcar, deixa eu te falar uma coisa que é curiosa. Quando você se depara com uma redação 1.000, que normalmente são poucas, dessas quase 3.000 que a gente corrige, você tira umas dessas ali que são realmente 1.000, infelizmente, né? Você começa a ler ela 2, 3, 4 vezes. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa que eu não sei se é uma situação feliz, não quero assustar ninguém, mas quanto melhor é a redação, mais a gente tende a procurar defeitos, para não correr o risco de estar sendo relapso, né? Então, assim, eu tenho essa sensação, Amilcar, que as melhores redações são as que a gente fica mais exigente enquanto leitor, enquanto corretor. Quando você lê uma redação mediana, você dá a nota ali, ela está mediana, ok. Mas a redação 1.000, você acaba de ler, você fala assim, peraí, esse texto está muito bom,
Aí você lê de novo. Aí você já começa a ler com aquela ficha na mão, né, dos critérios, já procurando pontualmente. Peraí, deixa eu ver se a pontuação tá legal. Deixa eu ver se esse conector aqui tá legal. Deixa eu ver se ele, sabe, se ele tá retomando, né, a coerência e a coesão. Aí você leu pela segunda vez, não, essa redação está muito legal. Aí você lê pela terceira vez e fala, não, essa redação é 1000 mesmo. Não tem como, eu estou passando pente fino e não tem problema nessa redação. Ou se tem um problema ou outro, uma vírgula, um acento que ele não colocou. Então, assim, a gente é, inclusive, treinada a ser mais exigente com as redações, né, bem escritas, porque você fala assim, peraí, né, a gente tem essa questão, peraí, deixa eu ler esse negócio de novo aqui, porque está muito bom. Mas é isso, é uma sensação incrível, você fala assim, parabéns, você fala assim, eu acredito na educação ainda, eu acredito no que eu estou fazendo, porque olha só o que esse cara conseguiu fazer. Com toda essa pressão, né, Amilcar? A gente tem a pressão, o candidato tem a pressão né, da família, da sociedade, dele mesmo, um ano de estudo, né, tem as outras milhares de questões, as outras disciplinas, e ele conseguiu controlar a sua emoção, ele conseguiu controlar a sua ansiedade, né, e conseguiu organizar suas ideias e colocar num papel, num tempo estimado, com um número limitado de linhas, com um tema que ele não conhecia, né, que ele recebe o tema ali na hora que ele recebe a prova. Então, assim, essa pessoa está de parabéns. Primeiro, porque ela teve essa organização mental, ela teve essa presença de espírito, ela teve esse controle emocional de, com toda essa pressão, conseguir construir um texto bacana. E eu posso falar para os nossos ouvintes, Amilcar, que isso não é do nada. Com certeza o candidato nota 1000, ele estudou, ele leu, ele se dedicou. Eu não estou falando que as pessoas têm que morrer por causa de Enem, não, mas ela é uma pessoa com certeza organizada. Ela deve ter seu horário de estudo, sabe? Ela deve praticar, escrever 1 ou 2 redações por semana. Então ela tem toda uma disciplina. E eu falo outra coisa, Amilcar. Eu estava pesquisando antes da nossa live sobre as redações nota 1000 do ano passado. O site que eu olhei aqui, das 10, 6 eram de escola pública. Então, assim, não me venha com essa conversa de que esse aluno da redação nota 1000 é o aluno que fica o dia inteiro no Cromos, é o aluno que fica o dia inteiro fazendo cursinho. Não. Nós temos aluno de escola pública nota 1000 também. Por quê? Porque tem professor nota 1000, porque tem a escola que é nota 1000. É lógico que a nossa educação, que o nosso país está passando por questões complicadíssimas, a educação faz anos, né, que a educação é complicada no Brasil, mas a gente consegue sim fazer um bom trabalho quando o candidato, né, coloca energia nisso. Né? A escola coloca energia nisso, o candidato coloca energia nisso, o professor coloca energia nisso. Tá bom? Pois é. Eu quero só aproveitar aqui, né, e agradecer a presença do Fisimaticando, que é parceiro aí, está sempre presente, Berenice Faria, JM Paisante e o Vicente Parreiras, meu querido amigo e orientador aí no Brasil. Ele é meu orientador do doutoramento. Então, quando ele me prestigia, eu fico muito feliz, porque eu sei que ele é uma pessoa extremamente ocupada. E o Johnny Kennedy fez uma pergunta, que é a seguinte: passar esse pente fino não seria injusto? E aí eu vou começar a resposta e depois, Clemerson, você pode completar. Sim, sim. O Johnny, é o seguinte, não é injusto fazer um pente fino numa redação nota 1000, porque se a redação ela é nota 1000, ela precisa validar esse 1000. E nós, como somos os corretores, e temos um parceiro, um par que vai corrigir junto, ele também vai ter esse mesmo sistema de rigor. As redações que são medianas, e aí medianas que eu digo, não estou falando mediana baixa ou mediana alta, mas assim, todas que estão ali no meio, que não atingem a excelência, são redações que você tem um pouco mais de tranquilidade, porque nós sabemos que o Enem, isso inclusive está na cartilha do participante, ele não exige que a redação seja perfeita. Ele exige que você tenha, no máximo, alguns deslizes.
Por quê? Porque nós estamos lidando com um candidato que está terminando o ensino médio, ele não tem um curso superior, ele ainda está no processo de formação, ele ainda está se consolidando ali como um adulto, tem todas as questões emocionais que o Clemerson já falou, tem as pressões da sociedade, da família para um bom resultado. Então, nesse sentido, nós temos ali um candidato que é passível de pequenos deslizes. Agora, uma redação nota 1000, aquela que realmente chegou na excelência, essa precisa ter, no mínimo, a certeza de que realmente está excelente. É como se fosse um médico dando um atestado para alguém fazer atividade física numa academia. Se o médico diz, pode, e o sujeito levanta peso e infarta, como é que se resolve o problema? Então, dar uma nota 1000 é fazer esse pente fino de garantir que o sujeito não vai levantar o peso e infartar. É ter a certeza que aquele candidato apresentou um resultado de excelência. Você concorda, Clemerson? É isso mesmo? Sim, sim. Você foi muito feliz na metáfora, né, da questão do médico, né? Para o médico validar que uma pessoa faça exercício físico, ele tem que ter certeza disso. E é o que a gente faz na correção das redações. Mas vale ressaltar, Amilcar, que essa atenção que a gente tem nas redações são em todas, independente, né, do nível. Quando eu falo assim que a gente lê 1, 2, 3 vezes a redação 1000, é realmente para se certificar, porque é muita responsabilidade você dar 1000 numa redação, né? Uma responsabilidade para quem está recebendo 1000, para você que está, né, dando esse 1000, né, para você que está colocando essa nota, porque essas redações elas são sempre corrigidas por mais de uma pessoa. Então, com certeza, o seu par, que a gente não sabe nunca quem é, né, em que lugar está, ele também vai, com certeza, ler essa redação com muita atenção, porque ela realmente está acima da média. Né? Ela fica acima dos pacotes, igual eu estou te falando, de 3.000 redações, que normalmente um corretor, no final do processo, leu, são 10. Né? Eu não exagero nisso. Num pacote com 100, você não encontra uma. Você encontra uma, duas. Se você for muito sortudo, é muito pouco, é muito pouco. Numa média, você encontra uma redação nota 1000 a cada 3 ou 4 dias, em média. Isso. E aí também, só para destacar, Clemerson, uma coisa que é importante, é que, assim, quando nós vamos olhar a estatística, o INEP divulga e fala, teve 50 redações nota 1000. Aí você fala assim, mas o Clemerson acabou de dizer que encontra 10, imagine quantas pessoas fazem isso. Ok, mas enquanto eu posso dar 1000, o meu par deu, às vezes, 960. Isso. E aí, na média, ficou abaixo de 1000. Isso. É por isso que o número de redações nota 1000 costuma ser tão pequeno. Porque não significa que os dois deram 1000 pontos. Às vezes eu dei uma nota 980 e o outro deu os 1000. A redação, na média, fica abaixo dos 1000. Só para deixar isso claro, aproveitar aqui e falar que você foi elogiado, Clemerson, por esse reforço positivo na fala a respeito dos professores de escola pública. O Vicente está falando aqui que há 521 anos que a educação no Brasil é capenga. Vicente, você sabe que isso não é verdade, não apenas pela sua atuação como docente, mas também porque sabe o quanto os professores de escola pública são ótimos e atendem muito bem aquilo que se espera deles. E eu quero também aproveitar para falar que a Maria Eunice Rodrigues, 65, disse que não gosta de redação, mas quando faz, não é uma aluna nota 1000, mas chega perto disso. Olha, Maria Eunice, você tem que avaliar o que acontece para não chegar nos 1000, se é uma questão emocional, se é apenas a atenção que às vezes falta na revisão do seu texto, né? Tenta descobrir qual é a competência que precisa de um pouco mais de cuidado para que você se esmere, porque se você chega perto, é sinal que você é capaz de chegar lá. Concorda, Clemerson? Concordo. E assim, vale ressaltar, Milka, que a gente depois que o Enem tomou a dimensão que tomou, ou seja, a importância que tomou, melhorou muito.
Você é da minha época, o Amilcar, de 2000, Sim. 2008. A gente lia cada coisa horrorosa, cada coisa mal feita, porque o Enem não tinha essa importância de hoje, né? Então, hoje em dia, você vê por exemplo, quando eu falei daquelas questões que fizeram a redação, são pouquíssimas as redações que o cara vai lá e quer anular, sabe? Que anula de propósito, né? Então, assim, hoje em dia, de um pacote de 100 redações, você pega uma que de repente o cara não escreveu, não foi um texto dissertativo argumentativo, ele escreveu em forma de poema. Então, assim, diminuiu muito, e assim, as notas têm melhorado muito, de modo geral. Tá? Você tem muita redação 800, 840, 900, sabe? Então, assim, o fato do processo do Enem estar sendo amplo, né, ele é amplamente divulgado e tomou a dimensão que tomou de importância, o candidato também tem levado muito mais a sério e tem se preparado, Amilcar, sabe? E, assim, e também nós temos os recursos tecnológicos hoje em dia, né? Nessa pequena pesquisa que eu fiz aqui para a nossa conversa, eu vi, você tem muitos vídeos de dica, vídeos no YouTube de aluno que tirou nota 1000, dando dica, o que ele fez, como é que foi a rotina dele, como é que ele construiu o texto. Então, assim, não se prepara hoje em dia quem não quer, né? As escolas têm muito espaço para isso, os livros didáticos do ensino médio trazem as propostas de redação de anos anteriores, tem questões do Enem de anos anteriores, né? Então, assim, a dimensão que o Enem tomou, né, fez com que o aluno também tomasse essa dimensão da importância e levasse o processo a sério, né, do que era antigamente, as redações que a gente lia antigamente, hoje em dia melhorou muito, a gente encontra muita redação boa, né, a redação 1000 realmente é mais raro, mas redações 800, 840, 900, 960 são várias, sabe, graças a Deus. Eu entendo que isso é um reflexo desse, digamos, ciclo virtuoso que o Enem acabou criando quando ele tomou essa importância de ser a porta de entrada universitária. Porque quando você passa a ter uma oportunidade como essa pelo Enem, as pessoas percebem que é preciso ser mais cuidadosas e estudar mais, investir mais. Então, da mesma maneira que o processo de seleção do professor, que vai ser o corretor da redação, tornou-se mais rigoroso, também a preparação acabou chegando nesse patamar e o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, ele tem critérios muito bem detalhados para oferecer um material de qualidade, gratuito nas escolas públicas e dar uma chance para quem muitas vezes não tem outras oportunidades. Então, eu concordo com você, na internet tem, mas também de forma analógica, com o livro didático, com os materiais que as escolas têm, é muito possível chegar e ter uma formação boa para poder fazer um bom Enem. Né? Vou aproveitar aqui para ler o Clécio Necunha, desculpa se estiver errado, falou que uma redação nota 1000 dá vantagem no Enem ou em concurso, ou você será avaliado em um total aí sim ter uma colocação? Olha, no Enem a redação nota 1000 ajuda muito, né? Ela é fundamental. O Vicente está aqui comentando que fazemos o melhor que podemos, mas está falando das políticas educacionais brasileiras, que teve um arremedo de melhoria a partir da LDB de 98, mas que já está sendo destruída desde 2015. Vicente, eu concordo com você, a gente tem mesmo que ficar atento, que lutar e que colocar a nossa voz para manter a qualidade que foi conquistada, porque nada foi de graça. A qualidade da educação pública, dos professores, o investimento em formação, isso tudo foi conquista de muita luta e que tem que ser mesmo mantido e que não pode ficar aí à mercê de políticos que são passageiros ou que são, às vezes, parasitas, né? Ficam lá... Ou aventureiros, né? Terraplanistas. Dar retorno. A Babi Lara fala assim, então podemos dizer que a qualidade da redação está melhorando a cada ano?
Eu acho que o Clemerson vai concordar que sim, né, Clemerson? Sim. E o último comentário aqui da Berenice Faria 01, que ela pensa que quando o educador de verdade entra em cena, ele faz o seu melhor e não importa se a escola é pública ou particular. Que adorou a sua fala, Clemerson, está te elogiando. Eu também gostei muito, Berenice. Eu acho que o Clemerson foi muito feliz e muito pertinente na fala dele, porque foi bastante pontual e bem feita, né? E aí, Clemerson, eu vou aproveitar para a gente também não ficar só nisso e te fazer uma pergunta importante. Qual é a principal dica que você dá para um candidato desenvolver a argumentação e, emendando, você falou que o candidato não pode copiar trechos dos textos motivadores, mas se ele tiver um infográfico ou se ele tiver uma tabela, ele pode usar os dados estatísticos na redação dele e ele pode usar os dados exatos como estão lá ou não? Bom, sobre a questão... Deixa eu só responder uma questão anterior que você leu lá em cima, de alguém que falou se a redação do Enem serve para o Enem ou para concurso, né? Tem que deixar isso claro. As redações do Enem, elas servem para o Enem, né? Mas é lógico que se eu vou bem numa redação do Enem, eu vou bem em qualquer outra redação, de qualquer outro concurso. Bom, outra questão importante que você colocou aí agora nossa, podia repetir que eu me perdi. Você falou do... Eu estava falando a respeito da argumentação, né? O que o aluno tem que aproveitar mais. Não, desculpa, do infográfico. Não, do infográfico primeiro, antes de eu falar da argumentação. Isso. Desculpa. Bom, realmente, você evite usar os textos motivadores na sua redação. Porque se você escreve lá literalmente, aquelas linhas são descontadas na contagem das 30 linhas, né? Agora, infográficos, esses dados, né, essas porcentagens, elas podem ser usadas. Ela está lá em infográfico, né, inclusive na redação do ano passado, que é essa do cinema, tem várias informações lá que são em porcentagem, né? Pessoas que frequentam cinema, pessoas que assistem filme no cinema e na televisão, X%. Então, em uma das redações nota 1000 que eu li aqui, que eu entrei para poder dar uma olhada nas redações 1000, a candidata, ela usou esses dados lá em forma de texto, sem problema algum. Mas ela, né, dentro da argumentação que ela usou, dentro dentro da construção das suas ideias, da sua argumentação. Né? Soltar esses dados lá isoladamente também vai empobrecer sua redação e você vai ser penalizado em uma das competências. Né? Agora, o que eu queria deixar registrado, que dialoga muito com a questão da argumentação, Amil, que é o seguinte: normalmente, quando você introduz um assunto, né, quando você, na sua introdução, é interessante você sempre, na sua conclusão, né, na conclusão da sua argumentação, do seu texto, você retoma aquelas ideias iniciais. E eu queria falar uma coisa, Amilca, que é interessante para a questão da construção da argumentação, que é a seguinte. Eu lembro que a gente conversou outro dia sobre isso e você me fez essa pergunta. Eu sugiro, eu acho interessante que os candidatos tenham isso bem claro, Amilca, que por mais que um texto que você escreve, que você constrói, por mais que esse texto é autoral, por mais que esse texto é da sua responsabilidade a construção desse texto, é interessante você seguir determinados protocolos para um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, né, faça uma introdução bacana, desenvolva aquelas ideias e conclua seu texto. Aí eu lembro que você me perguntou assim, mas Clemerson, se a pessoa quiser começar o texto já com uma argumentação, eu acho o seguinte, o conselho que eu dou, não se aventure. Eu acho que assim, você mostrar sua criatividade, você mostrar que você é expert, né, que você pode ser até um futuro cronista, faça isso num outro espaço. O Enem, por mais que você é livre para construir o seu texto da forma como você quiser, o Enem, o corretor é treinado, né? O material que o candidato recebe já vem mais ou menos construído naquele esqueleto, né? Aquele arquétipo. Então, não fuja ao arquétipo por querer ser criativo. A redação do Enem não é o momento de você querer ser criativo.
Não invente moda. Não comece o seu texto com a conclusão, entendeu? Não fique brincando demais na sua redação, porque você corre um grande risco de ser penalizado. Porque você está saindo muito fora daquele arquétipo, né? Que você introduziu um assunto, você desenvolveu, você argumentou, você concluiu. Então, assim, é meio perigoso isso que eu estou falando, Amilcar. Por quê? Volto a repetir, o texto ele é autoral. O aluno, o candidato, tem liberdade para construir o texto da forma como ele quiser. Só que, para a redação do Enem, tem um arquétipo, né, tem um senso comum ali, tem todo um treinamento, tem toda uma expectativa para que o aluno construa o texto de determinada forma. Então, aquele momento ali não é o momento dele inventar moda, não é o momento dele mostrar a sua criatividade artística. Depois ele faz isso num outro contexto, na sua formação profissional, ele vai ser um cronista, vai mexer com literatura, ótimo. Na redação do Enem, tente ser o mais fiel possível ao que é exigido de você, o que vai ser cobrado de você ali. Tá bom? Tomara que eu não tenha assustado ninguém com essa fala. Porque eu estou falando enquanto corretor. Quando a gente lê um texto, Amilcar, que está muito... Sabe? Às vezes você começa a ler o texto, o cara já começa lá, o governo deveria fazer isso, isso e aquilo. Fala, meu Deus, o cara já começou o texto lá embaixo com a questão que é o projeto de intervenção. Então, peraí, eu já vou avaliar o projeto de intervenção no início do texto, mas como é que ele vai concluir esse texto, sendo que a conclusão já está cá em cima? Então, são questões muito melindrosas, né? Que o candidato deve tomar cuidado. Não, foi até por isso que quando nós conversamos, né, lá atrás, eu perguntei para você, a gente, né, debateu um pouco sobre isso, porque construir um texto que foge daquela estrutura, introdução, argumentação, proposta de intervenção, é muito difícil. Não é qualquer candidato que tem a habilidade para fazer isso, e mesmo os que tem, né? E mesmo os que têm, ainda correm o risco de perder alguma pontuação, de ali, de alguma maneira, se enrolarem, né? E Sim. Aí eu quero aproveitar para falar sobre... tem uma fala aqui do Vicente também, que ele fala que a crítica que ele faz ao gênero único de redação do Enem é que acaba levando escolas e cursinhos a formatarem a produção escrita dos alunos em função da prova e não de um letramento crítico. Ô Vicente, eu vou confessar para você que eu concordo. Eu acho que aí entra uma questão que a geração atual talvez desconheça, mas na época, quando nós fazíamos vestibulares, nós tínhamos, às vezes, produções distintas, eram gêneros distintos cobrados. Existia a carta ao leitor, existia o artigo de opinião, a gente tinha a oportunidade... Né? Poema, Sim. Né? Era mais amplo, né? Os gêneros textuais. Exato, né? Exatamente. Hoje em dia não, texto dissertativo e argumentativo. Né? Restringe muito. E aí muito. eu acho que nesse sentido empobreceu um pouco. Pelo menos é a opinião que eu tenho, embora eu entenda que é preciso ter um certo padrão, já que você está fazendo uma avaliação em massa e que sem esse padrão você acaba também perdendo a oportunidade de refinar a correção, que Isso. É o que acontece com a excelência que você estava falando lá no início da live, né, Clemens? Sim, sim. Isso aí. Eu acho que eles determinam que é um texto dissertativo argumentativo para que seja afinada a questão da correção. Porque já pensou, Amilcar, se cada aluno, se fosse livro, não tema, se fosse livro gênero, né, dá lá a questão, por exemplo, a importância, né, o acesso ao cinema no Brasil, né, a democratização do cinema no Brasil. Aí um vai e escreve um poema. Outro vai e escreve um editorial, outro vai e escreve uma bula né, tipo uma bula, né, indicando o que deve ser feito. O outro vai e escreve um texto dissertativo argumentativo, prosa, verso. Como é que você vai corrigir isso? Né, se você tem uma grade para poder seguir para a correção ser o mais justa possível. Então, por isso que eles determinam um gênero único, todo mundo tem que se enquadrar naquele gênero para que seja justa a correção, né? Pois é. Aqui, olha, a Daniela Lima Chaves está comentando que são muito válidas todas as dicas, que foram muito diretas e claras nas colocações, que acho que são raros os momentos em que os alunos recebem orientações tão específicas e proveitosas. Eu agradeço ao Clemerson por ter sido assim tão objetivo e tão
pontual, ele foi nevrálgico ali, né? Ele foi bem preciso nas falas dele. A Babi Lara comentou que o ensino médio está formatado para o Enem, eu também concordo. A Silvânia falou que concorda com a Daniela, que as falas foram realmente muito esclarecedoras. Obrigado, Silvânia. Que bom. E aí, Clemerson, deixa eu só te pedir o seguinte, nós temos mais 5 minutos de live, e aí eu quero que você me diga, primeiro, quais são as perguntas para a proposta de intervenção, e aí a gente parte para a despedida, porque o nosso tempo está acabando. Tá joia. É a dica de ouro, né, Amilcar, que eu falei com você que eu ia dar. A proposta de intervenção, gente, que é a quinta competência, muitas pessoas perdem ponto ali por não saberem essa dica de ouro que eu vou dar. Qual é a dica de ouro? No projeto de intervenção, o que você vai fazer ali? Você vai tentar encontrar uma solução ou propor alguma coisa para resolver aquela questão que está sendo discutida. Por exemplo, você pega na redação do ano passado, que foi a democratização do cinema no Brasil, o que eu devo fazer para poder, o que o candidato precisa pensar para poder resolver essa questão. Então, são as perguntas de ouro que você precisa fazer para construir essa argumentação na quinta competência. Ou seja, você tem que fazer o quê? O que fazer, né? Quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, né? E justificar explicando. Se você responde a essas questões, você tira o máximo na competência 5. Por exemplo, pegando o exemplo da redação do ano passado, né? O que fazer? O governo deve promover políticas públicas de acesso gratuito ao cinema nos grandes centros. Olha só, quem? O governo. Fazer o quê? Promover políticas públicas para que tenha entrada gratuita nos cinemas brasileiros, né? Como? Incentivando os donos de cinemas a terem ingressos gratuitos, né? Para quê? Para que toda a população tenha acesso ao cinema. Estou dando um exemplo do Enem do ano passado, porque são essas as perguntas. Então, quando você for fazer a sua redação, lá no rascunho, escreva assim, ó, projeto de intervenção. O que fazer, quem, como, para quê e por quê. Se você, no seu projeto de intervenção, consegue escrever seu projeto de intervenção respondendo a essas perguntas, você tira total na quinta competência, que é uma das competências que os alunos mais perdem ponto. Porque às vezes eles colocam lá, o governo deve promover políticas públicas. Pronto. O governo. Fazer o quê? Políticas públicas. Para quê? Para quem? Como que o governo vai fazer isso? Você deixou de responder 3 questões, você só respondeu 2. Então você precisa responder essas questões. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer aquilo. Se você responde essas perguntas, total na quinta competência. Muito bem. Dica de ouro. Tá. Aqui, ó, para fechar, as pessoas estão concordando, né, com a fala da Daniela, que realmente foram colocações claras e objetivas. E a Dani está falando que você tem que voltar mais vezes, né? De repente a gente até programa uma segunda rodada. Oh, que legal. O Vicente, que fez várias pontuações aqui, falou que agradece as nossas reflexões e dicas de redação. Vicente, e a gente que agradece a sua presença. Eu, particularmente, agradeço muito a sua presença aqui. E ainda quero aproveitar para falar a respeito do seu comentário, que foi sobre a variação de gêneros, né, de um ano para o outro, que pode manter numa prova sistêmica. O gênero pode, aliás, o gênero precisa ser único, mas poderia variar gêneros de um ano para o outro. Aí, Vicente, aquela coisa que está além das nossas forças, né? Nem eu, nem o Clemente não temos condição de resolver isso. Mas a gente pode concordar ou discordar. No caso, eu concordo com você que há um certo empobrecimento. Enfim, faz parte. E aí, é isso, Clemerson. Agradeço a todos que participaram. O Lucas Uchoa chegou agora no finalzinho, mas obrigado por estar vindo, estar aqui presente. Todo mundo que conseguiu fazer alguma pergunta, interagir, valeu demais. Clemerson, agora é contigo. Pode despedir, você tem 30 segundos. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pelas perguntas, agradecer os elogios, né? Lembrando que a gente
está sempre aprendendo, né, Amilcar? Eu acho que todo ano a gente aprende algo novo, a gente que é professor, que está em sala de aula, que está lá no dia a dia com os alunos, a gente sabe das dificuldades, mas também a gente sabe das potencialidades. Eu acredito na educação pública, eu acredito na escola pública, sou fruto de escola pública e trabalho em escola pública, e, se Deus quiser, o Brasil vai melhorar, novas pessoas vão chegar aí, a partir do Enem, vão assumir no país, e